Oi meninas, bom dia, tudo bom? Eu fiquei de gravar esse vídeo um pouco antes pra vocês, mas não deu, a máquina demorou um pouquinho mais pra chegar, eu devolvi a da minha filha e aí não gravei o vídeo, vou gravar hoje pra vocês, tá? Ó, o vídeo hoje é dessa necessaire, ó, ela é bem grande, tá? Ela finalizada, peraí, deixa eu ver aqui pra vocês. Ó, meninas, ela finalizada, ela tem 23 de largura, tá? Ela tem 23 de largura, a altura 17 e a profundidade dela, as laterais, 9 centímetros, tá? Ó, ela é bem grande, bem ampla, tá? Ó, eu usei esse sintético aqui de cerejinha, aqui o plástico cristal 0,40, é o mais indicado para peças assim maiorzinhas, mas você pode usar 0,30 também, tá? Sem problema, porque o próprio Vivo, ele vai dar uma estruturação para essa peça, tá? Nessa peça aqui, como eu falei pra vocês na apresentação, eu fiz um short, um vídeo curtinho pra mostrar pra vocês a peça que eu iria fazer na próxima aula. Eu usei o estruturador autoadesivo, tá? Eu usei aqui e usei nas costas, usei no fole e usei no canal. Mas eu acho que essa peça não tem necessidade de você usar um estruturador além do TNT. Então, o que eu vou fazer? A peça da aula eu vou fazer sem o estruturador DVA. E aí a gente vai comparar. Ah, precisa mesmo? É melhor ficar mais firminho assim? Fica legal só com TNT? Eu vou usar o 120, tá? Então, a gente vai fazer essa peça hoje. E eu fiz, ó, eu fiz pra compor o kit, essa box Dual Color, tá? Ela tem duas cores. Na descrição do vídeo, meninas, eu vou deixar pra vocês as medidas pra montar essa com duas cores, tá? Eu já dei a aula da box, é aquela que é 33 por 43, caixinha de leite de 5 centímetros, mas eu vou colocar lá as medidas dessas duas partes aqui, tá? Além de ficar lindo, você acaba usando menos do seu material estampadinho, você vai ter mais possibilidade de mais peças com rolinho, né? E sem contar que eu acho que fica muito mais bonita elas têm duas cores. Vamos começar então? Ó, eu já fiz, olha que linda. Eu já fiz essa box que vai compor o kit que a gente vai fazer hoje, a necessaire, tá? Ó que lindo. É lançamento da Personal, tá? Esse xadrezinho aqui, eu nem sei como é que chama, gente. Mas é um doll estampado, tá? E esse floral, olha que coisa mais linda. Esse aqui é o menta, tá? Eu usei o zíper cor-de-rosa, porque eu acho que um zíper menta aqui, um verdinho não ia combinar, então eu usei o cor-de-rosa. Ó, tá? Essa aqui já tá pronta, eu acabei de fazer agora há pouco. E a gente vai fazer a peça da aula, tá? Eu vou baixar a câmera aqui. Hoje vai ter aplicação de Vivo. Eu vou encapar o Vivo pra vocês também aqui. Eu vou encapar o espaguete. Eu gosto muito de espaguete porque a gente tem a possibilidade de usar exatamente as cores que combinam com peça, né? Quando a gente trabalha com Vivo de plástico, às vezes você não encontra o tom certinho. Sempre vai ficar bonito porque artesanato sempre fica lindo, né? Mas às vezes não é aquela combinação tão bonita como se você estivesse usando os próprios materiais. Ó, eu vou encapar esse Vivo aqui, tá? Eu compro por metro, é macarrão, espaguete, esse daqui que chama, tá? E eu cortei uma tirinha do xadrez. Eu cortei 1,40, né, a largura do material, por 2,5. Esses 2,5 aqui, tá? É essa medida que eu uso pra encapar o espaguete. Ó, eu vou tirar o pezinho da máquina, gente, a minha máquina chegou. É uma máquina reta industrial, é a A2B, com corte de linha, eu comprei na Costura e Bordados. A entrega bem rápida, tá? Eu amei comprar lá. Eu vou tirar esse daqui e eu vou usar esse aqui, meninas, ó. Eles falam que é um pé de zíper, é um pé de zíper, né? Eu tô usando o pé de zíper pra encapar o meu espaguete com o furinho pra minha esquerda, tá? É esse que vai dar certo. A minha máquina já veio com aquele parafuso de troca rápida, eu adorei. Foi uma surpresa, eu não sabia que ia vir junto também o parafuso de troca rápida. Eu tinha um, mas eu acabei com ele. Eu fui tirar da máquina e fui peça pra tudo quanto é lado. Nunca mais achei. Aí eu tava sem, né? Ó, você pega o espaguete, tá? Aí você coloca bem certinho aqui, ó, bem no centro. E você encosta o pezinho de zíper aqui, ó. A gente vai começar por isso, tá? E aí você faz um retrocessinho, só pra você conseguir seguir. E aí você vai. Eu tô encapando com ponto 3,5. Mas é bem relativo, tá? Você pode encapar já com ponto número 4, ó.
Você vai encostando aqui, bem no cantinho, tá? Eu tô usando a linha branca. Eu tô usando a linha branca de nylon 60. Eu poderia usar aquela bege 18, que eu uso pra tudo. Mas eu achei que aqui fica melhor a linha branca. Ó. Aí você vai encapando. Bem rente ao espaguete, tá? Essa máquina, ela vai até 50 mil pontos por minuto. Ela é muito rápida. Eu tô usando um pontinho a velocidade 15, eu acho. Que é por conta da aula, né? Pra ficar mais tranquilo pra vocês verem. Aí você encapa. Eu já cortei 1,40 m por 2,5 m. Eu acho que vai sobrar alguma coisa, mas... pra não ter que ficar tirando a medida do redor da peça e cortar certinho, depois falta alguma coisa, eu prefiro que sobre do que falte, né? Não é desperdício isso. Principalmente pra aula, é não perder muito tempo, né? Ó, tô terminando aqui já. Eu não corto o pedaço do espaguete na medida que eu imagino que seja. Eu prefiro usar o rolinho fechado, tá? Eu compro de muitos metros. E aí, finalizando aqui, eu vou lá e corto. Porque aí não tem desperdício também. Eu tô estranhando um pouquinho a máquina, ela é perfeita. Mas eu tô estranhando porque eu tava usando a da minha filha fazia muito tempo já. A minha F4 tá parada pra manutenção. E aí eu tava usando a dela, né? E aí, mas aí a gente vai se adaptando. Eu acho que esse pezinho aqui eu preciso engatar um pouquinho mais pra frente. Aí. Talvez a aula fique um pouquinho mais demorada, porque tem bastante detalhezinho. Mas eu acho que é justamente entender os detalhes que faz com que a gente trabalhe com qualidade, né? Ah, mas isso daí é simples, Sam. Pode ser simples para umas pessoas e não para outras. Ou até a forma de trabalhar mesmo, né? Às vezes a gente tá acostumada a trabalhar de um jeito, vai lá e vê a colega fazendo de outra forma, você vai tentar, você acha que fica muito mais fácil. Ó, tô terminando de encapar aqui, tá? Eu tô com a minha máquina não tão acelerada por conta dela ser... de eu estar conhecendo ainda ela, né? Ela sempre vai ter alguma diferença de uma pra outra. Ó, tô terminando já aqui. Eu achei que esse pezinho tá afastando um pouquinho, o outro não afastava, mas enfim, eu vou pegar o jeito. Ó, meninas, eu encapei, tá? Olha, ganhei essa tesoura também na compra da máquina, olha que linda. Tesoura, luminária, depois eu mostro pra vocês. Um ventilador. Vai ser muito útil aqui. Ó. Encapei, tá? Ó. O espaguete tá encapadinho. Agora vamos pra montagem, tá? Eu vou trocar o pezinho aqui. Ah, já entendi. Ele não tava firme aqui. Por conta de eu não ter encaixado direito. Deixa eu ver agora. Ah, agora sim, ó. Ele tava gastando muito. Bom, enfim. Eu vou aprendendo a usar. Vou colocar de volta esse daqui. Eu acho que eu vou pegar um outro que eu tô acostumada já. Não, eu vou usar esse mesmo que veio na máquina. Depois eu troco. Ó, eu começo primeiro. Ó, as medidas, depois eu passo, vai estar tudo na descrição do vídeo, tá? Então, vocês não precisam pegar as medidas. Ó, eu vou começar colocando esse plástico aqui. Eu vou colocar o plástico aqui, eu não vou falar direito com direito, porque o plástico tem todos os lados são iguais, né? Eu vou colocar o plástico aqui na medida de 24 por 13, que é a frente, tá? E aí, eu vou fazer uma costurinha de segurança. Tá? Costurinha de segurança. Essa aqui é a frente da necessaire, tá? Ó,
Eu coloquei o plástico aqui na frente. Agora eu vou colocar o forrinho. Eu tô usando o nylon emborrachado, tá, meninas? Mas vocês podem usar o bagum e tem outros tipos de forro também. Deem preferência pro forro impermeável, tá? Que os clientes adoram. Mas nada impede de vocês usarem tecido também, tá? Não tem problema não. Ó. Aí eu vou colocar o forrinho aqui, vou costurar por trás pra poder enxergar bem onde tá a costura original, tá? Agora aqui eu venho com o retrocesso. Aqui eu acho que eu fiz um pouquinho fora do lugar. O forrinho sempre corta em maior, tá? Porque na hora que você for costurar facilita a vida. Então, hoje eu tô um pouquinho perdida, meninas, não sei se vocês perceberam. Mas espera aí que eu já me encontro. Muita correria durante a semana. Ó, o nylon emborrachado, ele tem um lado mais brilhante, tá? É o lado correto, o lado mais bonito. Ó, aí você coloca aqui. Eu tava colocando errado. Ó, aí você vai fazer a costurinha, tá? Vamos fazer do jeito que eu tô acostumada mesmo, não vou fazer por trás, não. Ó, em cima do material principal e do plástico cristal, você vai colocar o forrinho. Nesse caso aqui eu tô usando nylon emborrachado na cor rosa bebê, tá? Ó, forro de um lado, material principal do outro. Aqui no meio, no recheinho, a gente tem o plástico. Agora a gente vai puxar tudo isso bonitinho e vai rebater, tá? Vai rebater tanto a parte de cima quanto as laterais, ó. Aí você se certifica que tá tudo bem puxadinho lá atrás, porque principalmente a peça que vai plástico cristal, ela vai aparecer, né? Então é importante que esteja bem puxadinho, ó. Puxa bem e faz a... e vai rebatendo, tá? Aqui eu tô usando o ponto número 4, tá? Não vai tantas camadas e o dó é um material levinho. Eu quero fazer o teste aqui junto com vocês pra ver se realmente a estruturação de EVA não é necessária. Eu acredito que não seja mesmo. Mas eu cheguei da Mega com o meu EVA lá autoadesivo, eu acabei me empolgando e usei. Mas eu não acredito que seja necessário, ainda mais que usar materiais numa peça sem necessidade é prejuízo. Não tem porquê, né? A gente usa quando precisa mesmo usar. Ó, plástico, material principal e o forrinho, tá? Agora eu vou rebater, eu vou refilar isso daqui. Essa tesoura é tão boa que dá até medo de usar e cortar onde não pode. É a tesoura da Jack. Veio junto com a máquina. Queria faz tempo já, mas foi agora que eu consegui no brinde. A costura de bordados entrega muito. O atendimento é bom demais, gente, é excelente. As meninas estão sempre à disposição e a entrega é bem rápida. Eu gostei bastante de comprar lá, foi indicação das minhas colegas. Ó, tá? Aqui eu já adiantei, meninas. Eu já coloquei o TNT. Aqui também tem TNT, tá? Ó, todas as pecinhas principais, todos os sintéticos, eles estão estruturados com TNT. Por quê? Porque o Doll, o Duna, a maioria dos sintéticos 08, eles têm elasticidade. Então, mesmo que a peça seja pequena, se você não travar esse sintético com o TNT, geralmente acima de 100, eu gosto. Ele vai ficar, você corre o risco dele ficar elástico, de deformar a peça, sabe? Mesmo que a peça não vá carregar muito peso, eu prefiro estruturar, tá? Então, essa parte aqui tá estruturada com o TNT, tá? Eu costuro a toda volta e refilo no TNT, eu usei o 120. Essa mesma coisa, ó, dá pra vocês verem que aqui tá com TNT, tá? Agora eu vou entrar direto com o forrinho aqui, tá? Ó. Coloco o forrinho aqui, eu vou costurar toda a volta, essas são as costas, tá? Da necessaire. Eu vou costurar toda a volta. Ó, e agora eu vou refilar, tá? Eu acredito que só com o vivo a toda a volta da peça vai dar uma estruturação legal, não vai ficar molenga, mas a gente vai ver isso juntas, né? Se realmente é melhor colocar uma estruturação de EVA nisso aqui, ou se só a estruturação com o TNT é suficiente, tá? Isso que a gente vai descobrir agora.
porque essa é a segunda necessaire que eu faço nesse modelo. Eu nunca tinha feito assim antes, eu já fiz com cristal na frente, mas com uma faixa de sintético no meio. E aí a própria faixa vai dar a sustentação que precisa, né? Então, a gente vai descobrir isso juntas, tá? Eu acredito que vai ficar legal sim, não tem necessidade, porque é uma peça média, né? Não é uma peça grandona. Ó. Frente e costas estão prontas. O que eu vou fazer? Eu vou arredondar isso aqui, ó. É bem relativo, meninas. Eu vou arredondar. Eu comprei essa reguinha lá na JJ Fivelas, lá na Mega. Ó. Ela tem todas... Ela tem o cantinho de 1 centímetro, de 4, ó. 1, 2, 3 e 4. Eu vou usar nessa necessaire o diâmetro de 2, tá? 2. Aqui caberia até o de 3. Eu vou usar o de 2, tá? Que foi a que eu usei na peça que eu mostrei pra vocês. Então, pra ela ficar o mais próxima possível da peça piloto que eu fiz. Ó, eu vou riscar aqui. Se vocês não tiverem a canetinha de sintético, usem um lápis 6B. Não evitem usar caneta, tá? Eu já usei caneta pra fazer peça na minha falta de experiência e borra. Fica feio. Às vezes passa pro acabamento que a gente vai fazer dentro, né? O viezinho. E aí fica feio. Melhor evitar. O lápis 6B é baratinho. Essas canetinhas também são baratinhas. Essa daqui tá durando tanto. Eu comprei na Canal Plásticos essa. Nas minhas primeiras canetas de sintético, eu perdi elas. Eu não sei o que eu fazia que parava de riscar. Essa daqui não. Essa já vai pra mais de ano, hein? Que eu tô usando. Eu uso bastante. E tá aqui funcionando direitinho. Por algum motivo eu descuidava das primeiras. Ó. Ó, eu risquei aqui um ângulozinho de 2 centímetros, tá? Agora eu vou passar na máquina. Eu vou fazer isso na frente também, que eu já passo todos. 2 centímetros. Isso aqui é relativo. Por exemplo, eu quero a minha com um ângulo um pouquinho mais aberto. Eu vou fazer com 3. É só vocês conferirem, meninas, o canal do zíper e o fole. Eu não gosto de depender muito de molde, sabe? Eu prefiro depender de medidas. Porque na hora você consegue até mudar. Ah, mas essa que a Sandra tá fazendo tem um ângulozinho, ela cortou com 2 centímetros, eu quero com 3. É só você conferir o canal do zíper direitinho antes de fechar. Aí, geralmente, você vai tirar do fole, né? O que sobrar. E vai dar um encaixe perfeito, de qualquer forma. O artesanato é isso. A gente consegue mexer num projeto, mesmo fechado já, e não vai dar tanta diferença. E muitas vezes a diferença vai ser pra melhor. Ah, porque eu quero desse jeito, eu vou querer um pouquinho mais arredondado. Pois faça. Depois confira o fole. Na hora de conferir o fole, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Ó, agora eu vou passar aqui na máquina, em cima do risco. Em cima do risquinho que eu fiz, tá? Ó. Eu não gosto de pegar muito a medidas certinhas, porque nem sempre a margem de costura da gente é igual, mas na maioria das vezes não vai ser, a máquina muda. Então, se você mesma... Ó, agora eu costurei aqui e vou cortar o excesso, tá? Eu costurei bem em cima de onde eu risquei. E aí, por conta, se você tá trabalhando com medidas, você tem mais liberdade. Aí é só você conferir o molde. Geralmente eu faço o fole, né, na medida que pede, e o canal do zíper, no caso, e o fole eu corto um pouquinho maior, até uns 5 centímetros eu já cortei. Que aí na hora de conferir as medidas antes de fechar, eu tiro o que tá em excesso. Então, costura é isso. A gente consegue, tomando os devidos cuidados, terminar numa peça bem caprichada, bem perfeita. Ó, plástico eu não costurei, obviamente, porque não precisa, né? Só cortei no risco, ó, aqui também já. Agora eu vou costurar os 4 cantinhos aqui de onde eu risquei. E como esse daqui tá um sanduichinho, se eu só cortar o risco, vai ficar soltando. A máquina com corte de linha, se vocês puderem optar por... Não tenho ainda, eu vou trocar. Vocês optem pelo corte de linha, porque facilita muito a vida. Eu tava usando a da Luísa, minha filha, e a minha F4 tá parada pra consertar. E depois que eu comecei a usar a dela, a minha ficou até encostada. Não sei não se foi isso que me fez ela ficar dando probleminha, porque corte de linha ajuda demais. Ó, meninas, costurei em cima dos 4 cantinhos que eu arredondei, tá?
Como eu falei, aqui eu arredondei com 2 centímetros, mas você pode arredondar com 3, com copinho, com a linha. E aí na hora de colocar o canal e o fole, você vai só conferir, pra não ficar faltando na hora, né? Na hora de colocar aqui, eu falo pra vocês, explico pra vocês o que eu tô querendo dizer. Eu não sou muito boa com palavras, eu gosto de mostrar. Ó, arredondei os 4 cantinhos. Vou tirar esse fiozinho aqui. Ó, 4 cantinhos arredondados também, tá? A frente tá arredondada e as costas também. Agora eu vou achar o meio disso aqui. Ó. Achar o meio, tá? Achar o centro da peça. Sempre encontre o meio. É isso que vai deixar as direções pra você colocar o canal do zíper bonitinho, tudo certinho, não ficar torto, tá? Ó. Encontrei o meio em cima e embaixo, tá? Agora, eu vou encontrar os meios também da frente, tá? Encontrar os meios é o segredo pra você não se perder na hora na colocação do zíper. E aí vai ficar tudo bonitinho encontrando, ó. Em cima também, tá? Confere a lateral se tá bonitinho em cima, aí corta. Bem, só um piquezinho que você consiga enxergar. Ó. Frente e costas prontinhas, tá? Forrinho, tudo bonitinho. Agora, eu vou pro canal do zíper. Ó, o canal do zíper, é como eu falei pra vocês, tá, meninas? As medidas vão ficar todas na descrição do vídeo, então não vou me pegar muito. Aqui, o canal do zíper, ele tem... Eu cortei 2 vezes de 5 por 36, tá? Ó, 2 vezes por 5 de 36. Eu vou começar falando um pouquinho das medidas pra vocês se encontrarem, tá? A frente... Aqui tem 6 por 24. A parte do cristal, né? E a partinha aqui, ó, tem 24 por 13, tá? 24 por 13. O canal do zíper eu cortei 2 vezes, 5 por 36. Agora eu vou colocar, ó, já estruturei ele no TNT. A primeira peça que eu fiz eu coloquei também EVA aqui. E essa eu só vou estruturar com TNT. Tá prontinho aqui já, isso aqui é um TNT. Eu dublei no TNT, tá? Que aí, ó, ela perde elasticidade. Ela fica firminha, tá? Ela fica travada. Vou colocar o zíper aqui, ó. Ó. Eu cortei o zíper um pouquinho maior, tá? Se isso aqui tem 36, eu cortei provavelmente com 38, 39. Ó. Frente do zíper com frente do material, tá? Eu gosto de fazer a primeira costurinha de segurança. Vocês vão ver sobrar bastante zíper nas minhas aulas, tá? Eu sou um pouco exagerada pelo fato de já ter falhado muito com isso. Mas cortem da forma que vocês se sentirem seguras, tá? Ó, aí eu vou colocar o forrinho aqui, tá? Eu tô usando o nylon borrachado. Eu não tô muito acostumada com o nylon borrachado, às vezes eu me perco na parte certa. Mas os dois lados são lindos. O lado certo é o mais acetinado, tá? Ele tem um brilho. Ó. Aí eu vou virar isso aqui, tá? E vou rebater, tanto na parte de cima como nas laterais e no fundo. Que é pra ficar a pecinha bonitinha, ó. Vou rebater isso aqui. Eu tô acostumada com bagum. Tô adorando trabalhar com o nylon borrachado, ele é mais bonito, mais sofisticado, mas a minha queda pelo bagum me faz ter um pouco de estranhamento ainda, mas enfim. É mais molinho, sabe? Eu ainda prefiro bagum pra mala maternidade. Ele pode não ser chique, como falam, né? Como é o nylon borrachado. Mas ele é bem mais encorpado, sei lá. A gente vai se acostumando, né? Ó, já rebati aqui em cima, agora eu vou rebater as laterais, tá? Você pode ver que depois que você dubla no TNT o material, ele perde totalmente a elasticidade. E aí você consegue trabalhar mais tranquilo. Mas mesmo assim, ó, vai segurando. Nunca puxe seu sintético, tá? O sintético... ele tem vida. Tem uns que tem uma vida própria mesmo. Então, se você puxar, ele vai ficar esticando na máquina. Depois, fica até maiorzinho. Já aconteceu muito isso comigo no começo. Ó, meninas, como eu tô começando a gravar, como diz, eu falei pra uma amiga agora há pouco, eu parei no berçário na questão de internet. Então, às vezes as aulas vão ficar um pouquinho maiores, tá? Mas assim que eu conseguir editar, que eu conseguir fazer edições das aulas, aí vocês vão ter aulas menos cansativas. Mas enfim,
Eu gosto de aulas assim, que eu tenho bastante truquezinho, ó. Ó, forrinho, tá? Agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque eu já fiz mais devagar na primeira. Aí, ó. Costura de segurança. Forrinho. Aí no forrinho você faz o retrocesso, tá? Que já precisa de uma segurança, que é a última costura. Vai virar, fazer a mesma coisa, tá? Rebater em cima, laterais e fundo. Agora eu vou refilar o excesso do forro. Eu, por já ter pecado muito de cortar forro pequeno, gente, eu tenho um trauma de... Eu já corto grandão. Eu sei que o correto é você economizar o máximo que você puder dos materiais, mas eu já fiz tanta besteira cortando zíper curto, forro curto, que eu prefiro pecar pelo excesso, né? Ó. Sempre que você estiver trabalhando com essa linha nylon 60, sempre que você vê que tá soltinho, você vai lá e dá uma selada, tá? Porque essa linha, ela tende a descosturar. Ó. Ó, tá as duas partes aqui. Esse é o canal do zíper, tá? Ó. Aí, como que eu faço pra colocar o cursor, ó? Eu junto aqui, ó. E eu vou cortar, eu vou deixar certinho aqui as duas. É assim que eu gosto de fazer, tá? Deixa eu pegar meus cursores aqui. Ó, eu vou usar 2 cursores. Esses cursores são na Personal também, tá? Mas também tem na JJ. Eu comprei alguns lá e alguns na Personal, iguaizinhos, ó. Ó, eles são de coraçãozinho, tá? É o mesmo que eu coloquei na box, que eu vou fazer um kit, tá? Ó, super de qualidade, meninas. Muito lindo. Ó, eu deixo juntinho aqui, aí eu coloco um lado, tá? Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês direito, mas acho que dá pra entender, né? Ó, aí eu alinho direitinho. Eu vou alinhar certinho, ó. Como já alinhou, ó. Ó, já entrou. Ó, aí eu passo o cursor até o final. Vou colocar novamente o cursor, que agora a peça tá fechada. E eu vou alinhar as duas pontas do outro lado do meu zíper e colocar um segundo cursor. Porque como a peça é grandinha assim, é legal que tenha 2 cursores, tá? Facilita pra cliente abrir. E fica mais bonito também. Mas é mais pra facilitar, né? Ó, aqui eu vou cortar as pontinhas, tá? Da mesma forma. E vou encaixar um segundo cursor. Pra box, pra necessaire, que tem abertura mais ampla assim, eu gosto de colocar 2 cursores, tá? Tem umas peças que exigem 2 cursores. Essa não exige. Mas facilita muito, daí eu gosto. Ó. Ó, o nosso canal do zíper tá prontinho, tá? Aí ele ficou com 10. Deixa eu pegar aqui minha fita. Ó, depois de prontinho, colocado o zíper todinho, ele vai ficar exatamente com 10 centímetros, tá? Então, ele tem 10 centímetros por 36. Ó, que bonitinho. Tá? Agora, eu vou colocar o vivo na peça. Primeira vez que eu coloco o vivo com essa máquina, vamos ver. Eu vou trocar de novo o pezinho. Ó. Vou colocar o pezinho de zíper. Tomar um chazinho. Ó, eu esqueci de cortar, eu vou cortar aqui junto com vocês. Um pedacinho do sintético, que é a mesma estampa que eu cobri o espaguete, tá? Que é pra ficar bonitinho. Eu vou pegar aqui. Eu vou ver quanto que eu corto. Geralmente eu corto um pedacinho de 3
3 por 5, tá? Ó. Ó, é o acabamento do Vivo, tá? Vou deixar aqui do lado que eu vou ter que usar. Ó, eu venho aqui bem no centro e eu vou colocar ele aqui, ó, direito com direito, tá? E vou passar uma costurinha de segurança só pra fixar ele aqui, ó. Gente, eu vou fechar a janela. Meu marido tá ouvindo uma musiquinha lá. Evitar que chegue aqui, peraí. A trilha sonora, tá? Lá no fundinho, acho que vocês vão ouvir um forrozinho. Vamos lá, ó. Eu vou cortar, tá? Esse excessinho aqui na frente. Tem que ficar só o Vivo, só o espaguete e o sintético, tá? Aí eu vou encostar bem aqui, meninas, ó. Ó, encosta aqui, ó, bem no meinho, tá? E eu vou começar, eu vou encostar aqui. Eu gosto de trabalhar com espaguete porque ele tem menos resistência que o Vivo de plástico, sabe? Ele é mais molinho pra trabalhar e dá a mesma estruturação. Ó. Aí bem no cantinho, tá? Eu vou curvando aqui meu espaguete. Pera aí. Ó. Não sei se vocês estão ouvindo o forrozinho ao fundo. É meu marido, tá? Porque hoje é domingo, ele tá em casa. Ó. Depois eu preciso ver uma regulagem, porque eu tô achando que esse calcador tá saindo muito, sabe? Pra fora. Não é normal. Ó, mas enfim. Tem alguma coisa aqui que eu preciso regular, gente. Não vai ser agora, porque senão vai atrapalhar vocês, né? Vai atrapalhar minha aula, no caso. Ó, aí eu vou colocando bem com jeitinho, gente. Viva cuidado. E é nada de pressa, zero pressa, tá? Zero pressa, porque senão vocês vão... Ó. Deixa eu aumentar um pouquinho esse ponto. Ó. Bem devagarinho, tá? Eu achei que tá saindo muito aqui esse... Deixa eu apertar um pouquinho mais, peraí. Pronto. Bem devagar, tá? Eu acho que eu vou até trocar o pezinho, meninas. Não sei, peraí. Acho que vai dar. Ó. Aí você vai colocando sempre no cantinho, tá? Ó. Vai indo devagar, tá? Eu podia adiantar alguns passos pra vocês, mas eu acho que a gente só aprende observando. Eu mesma só aprendo observando, então... Também se você... Se a gente não tiver paciência pra assistir uma aula, a gente não vai aprender, né? Eu não vou ficar muito preocupada com essa questão de tempo da aula, não. Vocês aproveitem o que vocês quiserem, adiantem o que vocês já sabem, tá? Mas, ó, é isso. Depois eu vou ver um pezinho de zíper, de teflon, porque eu não tô gostando desse aqui. Mas é adaptação, né? Às vezes que a gente não gosta, as outras meninas estão super bem. Eu vou trocar, meninas, o pezinho, então eu não tô gostando desse pezinho. Eu vou pegar um pezinho que tá acostumada, pera só um pouquinho. Ó, meninas, eu acho que esse pezinho de metal, ele tá segurando muito o meu sintético, tá? Eu vou trocar por esse, que nem é de... Ó, ele nem é de zíper, mas eu vou tentar me virar aqui com esse, tá? Que é algo que eu tô acostumada, né? Tô com a sensação de que eu tô fazendo alguma coisa errada, mas enfim. Deixa eu ver. Esse tá descendo errado.
Foi só um pouquinho, tá, meninas? Aí, acho que deu certo. Aqui é só pra ajudar, né? Eu quero... É a pressa que tá me deixando ansiosa. Aí. Pronto. Mas também trocar experiências assim é bom, né? Eu vou tentar colocar esse vivo sem o pad de zíper, tá? Porque eu tô achando que não tá... Pera aí. Gente, bem na hora da aula tá dando um BOzinho aqui pra mim, pera aí. Aí, tá. Aí, agora deu certo. Vou colocar o branquinho mesmo. Aí. Pronto, ó. Aí, aqui eu vou ter que prestar atenção, porque uma parte do meu colocador vai ficar em cima do meu espaguete. Mas eu tenho experiência suficiente pra que não tenha problema com isso, tá? Ó. Pra ficar bem claro, eu sempre coloco o espaguete ou o vivo com pé de zíper, tá? Por algum motivo, meu pé de zíper não tá legal hoje. Eu vou colocar um pezinho comum mesmo, que vai dar certo da mesma forma, tá? Eu vou ter que encapar mais um, que eu já vi que só 1,40 não dá. Ó, super certo. Agora eu vou virar essa abinha aqui por cima, que vai ser o acabamentinho, tá? Ó. É máquina nova, né, gente? A gente tem que se adaptar. Elas são bem diferentes umas das outras. E eu fui inventar de fazer uma aula sem nem ter testado a máquina, tipo, regulagem, sabe? Ela ficou... Minha filha veio aqui montar pra mim, que a minha filha que é a nossa montadora oficial aqui de casa, de tudo. Mas acaba que eu não testei nada, né, ó. Gente, às vezes fica sobrando um pouquinho aqui na curva, tá? Esse excesso bem pouquinho normal, vocês podem tirar, porque depois na hora de conferir, desde que fique todas as quinas sobrando igual, tá? Ó, porque aí depois você vai conferir o canal do zíper e aí... Ó. Aí você vem aqui, dá uma amassadinha, tá? Pra poder você marcar bem o seu vivo, tá? Ó. Massa bem bonitinho, tá? Eu vou deixar a pressa de lado, meninas. Eu percebi que eu tô achando que a aula tá demorada e tô me atrapalhando. Mas vamos fazer, né? Tudo no tempo certinho. Sem pressa, né? Ó. Deixa eu dar uma testadinha aqui que eu achei que o ponto tá um pouquinho frouxo. Pera aí. Dá uma testadinha aqui, pera aí. Tudo certinho, não tem nada de errado. Eu vou descobrindo junto com vocês. Tudo ok. Ó, eu já vi que eu vou ter que cobrir mais vivo pra essa peça aqui, que eu acho que não vai dar. Deixa eu ver aqui. Não vai dar, vou ter que cobrir mais. Vamos colocar já o... Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o... Vamos medir aqui, ó. Eu vou achar o meio, tá? Do meu canal de zíper também. Que é nele que eu vou me basear aqui pra colocar, encaixar no lugar certinho no corpo da peça, tá? Ó. Meio encontrado. Eu vou pegar meus clipezinhos, meninas, e ó. Vou achar aqui o meio de novo, que ele sumiu por conta do vivo. Ó, eu vou pegar os clipezinhos e vou encaixar aqui, ó, certinho. É assim que eu encontro o tamanho que eu vou precisar do meu fole, tá? Vou medir o canal do zíper aqui e por essa medição eu vou ver quanto que eu preciso de fole. Tá cortado aqui o fole já, porque eu já fiz uma peça piloto e eu já sei a medida que eu preciso. Mas eu vou ensinar pra vocês como que eu encontro o fole. Eu defini que o canal do zíper teria 36, né? Aí eu medi aqui eu peguei a minha peça, medi peguei a minha fita métrica e falei, ó, eu quero que ele comece aqui e termine aqui. E quanto que vai ter isso? Deu 36. Aí eu vou mostrar pra vocês. Tô querendo fazer besteira.
Ó, agora como que eu faço pra encontrar quanto que vai medir o meu fole? A largura dele eu já sei que é 10, que é a largura que ficou o meu canal, tá? Eu só preciso saber o comprimento agora. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meus clipezinhos, vou pegar aqui, ó, direito com direito. E eu vou medir aqui, ó, eu vou clipar tudo isso aqui, tá? Eu vou clipar com cuidado, tá? Sem pressa. Se vocês estiverem com pressa, meninas, ou alguma coisa que vocês já imaginam como seja ou não querem aprender, aí vocês aceleram o vídeo, tá? Ó, é assim que eu faço. Aí eu vou encaixar bonitinho aqui, ó, bem certinho, bem esticadinho, tá? Não pode ter folga, porque senão na hora de montar fica feio, vai ficar frouxo, vai ficar sobrando alguma coisa. Ó, eu clipei aqui, vou clipar desse lado, tá? Ele já tá centralizado aqui, pique com pique, bonitinho. E eu tô com fome. Ó. Ó. Ó, aqui tá clipadinho aqui, né? Como que eu vou descobrir o tamanho do meu fole? Pra colocar na parte de baixo, no caso, né? Eu vou pegar minha fita métrica, ó. Eu vou colocar minha fita métrica, gente, eu sou super acelerada. Super. Então, eu preciso aprender a não ser. Ó, geralmente vai ter um centímetro, meio centímetro de margem de costura. Aqui que eu vou costurar. Então, se aqui que eu vou costurar... Cadê minha caneta? Ó. É aqui que eu vou iniciar a costura. Eu vou fazer uma costurinha aqui pra emenda, né? Então, aqui eu vou pregar o meu... Vou colocar a minha fita métrica, né? Ó, com essa mesma sobra, que é aqui que eu vou costurar. Ó. Aí eu coloco a minha fita métrica aqui junto, clipo ela, como se aqui já fosse o fole. Eu vou clipar. A partir daqui, eu vou, ó, segurando bonitinho a minha fita, quanto que eu vou precisar cortar o fole. Ó, eu vou segurando a fita, tá bem justinha. Ó, aqui, meninas, deu 44 com a margem, ó, aqui deu 44, né? E aí eu vou cortar, então, 45. Eu vou cortar o meu fole 45 por 10, tá? Depois eu vou fazer uma nova conferência e ver o que eu preciso tirar desse fole. É que nem eu falei pra vocês, é melhor a gente trabalhar com a folga do que com falta, tá? Aí a gente corta certinho na hora, por algum motivo que acontece, ficou muito justinho. Então, você vai colocar o fole aqui e depois confere novamente esse fole, tá? Pra você ver se não precisa cortar e tal. Tá tudo certinho. Geralmente precisa cortar, porque eu corto com folga. Eu gosto de cortar fole com folga, sabe? Fole. O canal do zíper não, porque a gente já vai fazer a medida que a gente quer. Então, a gente vai acertar a medida pelo fole, pra dar um encaixe perfeito, tá? Ó, aqui, eu vou colocar aqui, tá? Ó, a frente do meu canal do zíper e a frente do fole. O que eu vou fazer agora? Parece cansativo, mas é melhor você fazer uma vez só, bem feito, do que ter que refazer um trabalho. Eu já tive que refazer trabalhos porque eu sou teimosa, porque eu sou ansiosa. Então, assim, mas vai ficar bom. Daqui a pouco eu tive que desmanchar. Menina, desmanchar tecido já não é fácil. Vocês imaginem desmanchar sintético. Você corre o risco de perder sua peça, tá? Seu material, no caso, né? Ó, como aqui vai ser um fole que eu vou fechar ele vai ter o forrinho, não tem necessidade de cortar isso aqui, tá? Quanto mais pra dentro o seu zíper, mais segurança vai ter. E ainda assim, você dê uma selada nele, tá? Agora, novamente, meninas, parece chato, mas eu vou de novo fazer uma conferência, tá? Eu vou colocar de novo na frente da peça. Isso aqui tudo agora, tá? E sempre justinho, meninas. Sempre justinho, tá? Nada de folga. Tecido a gente consegue disfarçar. Sintético não, tá? Ó, eu vou clipar tudo isso aqui, bonitinho, tá? Ó. Ai, Sam, mas tá tão demorado pra uma peça simples, né? Relativamente simples. Mas, meninas, foi assim que eu aprendi. A gente não aprende nada com pressa e pulando etapas. Isso serve pra tudo, tá? Serve pra artesanato, serve pra faculdade, serve pra vida. Ó, eu vou clipar tudo isso daqui, tá? O que sobrar disso daqui é o que eu vou cortar. Façam com que sobre. Não cortem nada
na medida certa não, porque vocês podem levar um susto depois, tá? Tem que fazer emenda, tudo. Ó, clipa tudinho, tá? Canal de zíper e fole. O fundo da peça, tá? Aqui na minha cidade, a Fundação Bradesco oferece cursos gratuitos, sabe? E aí a gente vai começar agora em agosto, um curso de corte de costura de necessaire, de bolsa, no tecido. Depois que eu migrei pro sintético, que apresentei para as minhas clientes o sintético, o tecido ficou meio que de lado, porque eu tenho 2 clientes que fazem questão, além das fraldas, né? E bordadinho de toalha que eu faço e tal. E aí eu vou voltar a trabalhar com tecido no curso. Eu tô super ansiosa, porque é muito gostoso a gente voltar às raízes, né? E é tudo, meninas, tudo, o material é todo oferecido de graça pra gente, sabe? A gente vai lá, faz o curso, pega o certificado e traz a peça pra casa. Vocês imaginam que é uma brincadeira de criança que vai ser, né? E a professora é a minha professora, minha amiga, então, ai, vai ser uma maravilha, a gente vai se reunir. A gente tem conversado muito sobre essa questão de trabalhar em casa. Eu trabalho e eu estudo em casa, eu faço faculdade de fisioterapia. A minha filha é fisioterapeuta, eu me encantei, quis fazer um curso, comecei com nutrição e migrei pra fisioterapia. E a gente fica muito solitário em casa, né? Por mais que tenha internet pra conversar, mas nunca vai ser igual. E esses cursos são noturnos, sabe? Então a gente vai se encontrar, vai se reunir, é muito gostoso. Ó, meninas. Olha, ficou em cima. Não deu nem uma sobra, ó. Ó, tá? Aí você vai marcar aqui, fazer um risquinho onde você vai costurar, aqui e aqui. Isso daqui tem que ter uma medida de um pé de máquina, tá? Pra dar certinho. Ó, um pezinho de máquina vai dar certinho, tá? Isso aqui eu já consigo até fechar esse canal, porque deu certo. Deu certinho as minhas medidas, tá? Eu fui fazendo, desenhando aquela necessaire, eu mostrei pra vocês, da cereja, e fui anotando as medidas, e bateu direitinho. Então, essa medida que eu vou anotar lá pra vocês na descrição do vídeo, podem cortar que vai bater certinho, não vai dar erro nenhum, tá? Se vocês usarem a curva de 2 centímetros. Se vocês forem arredondar com um copinho, com fundo de linha, cortem, eu vou falar pra vocês cortarem o fole maior, mas aí eu vou anotar lá também. Tudo isso pra não ter erro, tá? Ó, agora eu vou colocar aqui o forro do fundo, tá? Ó, direito com direito, tá? Eu vou fechar aqui, ó, o fundinho, tá? O forro com forro. Ó, vou fechar aqui forro com forro. Eu fiquei um pouco preocupada com essa questão aqui do pé de zíper, que ele ficou saindo e eu uso muito. Mas é só uma questão de arrumar direitinho aqui, né? A máquina chegou na sexta, é a segunda vez que eu tô usando ela, não conheço muito bem. Elas não são iguais, não. Tem muita diferença uma da outra. Depois eu vou procurar saber direitinho e eu mesma vou aprender. Ó, agora o outro lado, direito com direito, tá? É aquela coisa simples, que quem já costura já sabe. Ó, eu vou selar também essa parte aqui do zíper, tá? Do outro lado. É bom porque você sabe que ele não vai esfriar. Ó, agora novamente, direito com direito, tá? Forrinho com forrinho. Mesma margem de costura sempre, tomando cuidado pra não dar diferença. Eu acho que acabou a linha da bobina. Acabou. Ai, meninas, vou ter que encher a bobina. Tenho paciência. Eu vou encher a bobina com linha branca comum. Porque como é uma peça mais levinha, não é uma peça pesada, não é uma mala maternidade, eu consigo trabalhar com a linha branca normal na bobina, tá? Só porque eu tô com só uma nylon 60 aqui, não queria tirar da máquina. Encher a bobina. Deixa eu acelerar isso aqui pra encher a bobina.
Veio uma cachubina tão legal. Ela tem um acabamento diferente dentro, parece que fica mais justinha a linha, sabe? Agora eu vou repor aqui minha linha na máquina. Tirando essa questão do calcador de zíper, que eu tô um pouco pensativa como é que tem que regular, a máquina é muito boa, muito perfeita. Ela é super rápida, nossa. Eu tô adorando a minha máquina. Agora em agosto eu quero comprar transporte duplo, porque tô com bastante dificuldade pra fechar a bolsa, sabe? E aí, aos pouquinhos a gente vai adquirindo, né? O que a gente precisa. Com paciência. Essa que eu tô trabalhando com vocês, eu ganhei do Dia dos Namorados, gente. Foi presente. Eu ia comprar e aí meu marido me deu. E aí eu vou comprar transporte duplo, né? Já que eu não precisei investir nessa, eu vou comprar transporte duplo, ó. Ó, os dois lados. Agora eu vou virar isso aqui, tá? Ó, vou virar. Ó. E aí eu vou rebater as laterais e os dois lados, tá? Ó, vou rebater aqui as laterais. Puxa bem puxadinho, tá? Vai ficar tudo junto. Forro e material principal. O ponto dela veio perfeito. Tudo bem reguladinho. E pronta para uso mesmo, só precisava montar, né? As peças que vêm desmontadinho. Eu gostei bastante de comprar lá. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei, a máquina já fala por si só, né? Ela é perfeita. Mas o atendimento, sabe? Você comprar num lugar onde você precisa enviar uma mensagem, tirar uma dúvida e a pessoa atende você, é muito bom. Se você ficar sem resposta, não fiquem sem dar resposta para o cliente, gente. É o pior caminho, sabe? Você tem que responder o cliente, tem que... Sabe? Porque quando a gente compra um produto, principalmente eu que tava precisando muito, porque eu já tava tendo que devolver da minha filha, né? E você comprar num lugar onde você, pra comprar, é uma benção. E pra guardar é um problema, porque a pessoa nem te responde, não é legal. Isso vale pra tudo, pra todos, né? Vale pra venda de máquina, vale pra nosso negócio também. O cliente é em primeiro lugar, sempre. Né? Ó, agora eu tô refilando aqui, tá? Eu falei o miolo da nossa necessaire. Bateu direitinho, porque a gente corta certinho, então vai bater tudo certinho, tá? Se você for usar o diâmetro nas quininhas de 2 centímetros, não precisa modificar nada o corte, tá? Nem do canal e nem do fole. Ó, prontinho, tá? Ó, canalzinho. Não precisa colocar o puxadorzinho de zíper aqui, tá? Não tem necessidade. Nem vai ficar bonito, o estética não vai ficar legal, tá? Não precisa. É uma peça que ela tem vivo, então ela vai ficar bem estruturadinha, ó, gente. Tá pronto aqui, tá? Agora, o que acontece? Eu vou ter que cortar mais uma tira de 2,5 centímetros pra encapar o nosso vivo, porque não deu, tá? 1,40 não dá, gente. Então, eu vou tirar as medidas certinho do vivo pra vocês cortarem na medida certa já, pra não perderem tempo nem material, tá? Eu vou lá cortar rapidinho e já volto. Eu vou passar pra vocês, cortem 2 pedaços de tanto de vivo. Que aí vocês não vão perder tempo como eu tô perdendo, tá? Na descrição do vídeo, meninas, eu vou colocar exatamente o tamanho que vocês precisam cortar de vivo, tá bom? Porque aqui eu imaginei que o 1,40 ia dar.
Então, eu já encapei no 40 de espaguete, né? Mas não foi suficiente. Então, eu vou colocar pra vocês certinho lá na descrição do vídeo quanto que eu precisei cortar cada pedaço de vivo pra frente e pras costas do necessaire, tá bom? Aí vocês não vão precisar perder esse tempo que eu perdi aqui, ó. Eu vou encapar esse vivo com um pezinho normal, tá? Eu deixo a parte de cima do pezinho bem em cima do espaguete e vou costurando na lateralzinha, encostando a agulha no espaguete, tá? É mais fácil encapar isso daqui com o calcador de zíper, mas aconteceu alguma coisa com o meu calcador, ele tá cedendo pra dentro da máquina, pra parte de dentro, sabe? Então, eu preferi não usar ele aqui pra não ficar atrasando a aula também, ou não quebrar agulha, né? E eu tenho uma experiência suficiente pra fazer isso aqui, tá? Inclusive, tem mala maternidade que eu faço, que eu fecho ela inteirinha com calcador normal. Eu prefiro assim. Até chegar a minha máquina de transporte duplo, eu prefiro assim, eu acho que fica mais forte. E o calcador não mexe do lugar. O calcador de zíper, pelo menos, não sei se eu não consigo usar direito, ele fica meio frouxinho, sabe? Então, as minhas colegas, a maioria fecha com calcador de zíper, eu não. Eu fecho assim mesmo, sabe? Ele fica bem justinho. Ó, encapei aqui, ó. Agora eu vou colocar nas costas, tá? Da nossa peça. Daqui a pouco tá quase pronta já, gente. Depois isso daqui é só fechar, costurar o cinto, que daqui a pouco eu vou passar a medida pra vocês. E fazer o fechamento, tá? Ó, aqui eu vou colocar aquele pedacinho que eu cortei de 3 centímetros. Eu cortei 3 por 5. Não tem necessidade de ser por 5, mas tem aquela sobrinha também que dá uma forcinha pra gente não ficar muito, né? Ó, aí eu vou colocar aqui, centralizar bem naquele pique que eu fiz. E aplicar ao vivo, tá? Ó, corta, tá? Ele precisa ficar rente aqui, tá? Não pode aparecer nenhum espaguete aqui. E é como eu falei, se vocês preferirem vivo, aquela que eu mostrei pra vocês, da que eu fiz de cereja, é com vivo de plástico, tá? É o vivo pronto já. Eu usei o vermelho. Ó, meninas, só você seguir aqui, ó, não tem segredo. Principalmente porque o espaguete, ele dá uma mobilidade muito boa pra gente. Ele curva fácil, né? Ele cede bem mais que o vivo plástico. Aí você vai costurando aqui, ó, tá? Bem no cantinho, bonitinho, tá? A base do sintético que tá no espaguete tem que encontrar um cantinho do material principal, tá? Não pode ficar pra fora, tem que ficar bem rente, tá? O vivo tem que ficar rente, o vivo não, o sintético que tá cobrindo o vivo tem que ficar rente ao nosso material principal, tá? Nunca sair pra fora. Ele tem que ficar, eles estão ali pra estruturar um ao outro. Então, tem que ficar juntinho, tá? Rentezinho um ao outro. Ele nunca vai ficar pra fora do seu material principal. Sempre ele vai ficar juntinho, tá? Costura juntinho ali. Ó. Eu vi uma professora. Gente, eu morro de medo de falar besteira no YouTube, então eu não vou falar o nome, tá? Mas provavelmente vocês vão saber que ela é maravilhosa, é poderosa e pra mim uma das melhores, tá? Não vou falar melhor porque eu acho que não tem necessidade. Uma das melhores, todas nós somos boas, né? E ela tava colocando, ó, gente, aqui também sobrou na quilinha, tá? Talvez se aqui fosse o ângulo de 3 centímetros não sobrasse, tá? Mas 2 centímetros ficou um pouco fechado o ângulo. Então na hora que você vai curvar o seu vivo, ele dá uma entradinha natural pra dentro. Se todos os 4 cantos entraram igual, não vai ter problema na hora de fechar a peça, tá? Eu vou indicar que vocês usem um ângulo de 3 centímetros, tá? Na próxima eu vou usar o de 3, tá? Ó. Ela vai ficar mais arredondada ainda, né? Ó. Costinhas prontas, tá? Agora eu vou fazer a alça, tá? A alça eu cortei, ó. Eu cortei a alça. Não tem necessidade de estruturar isso aqui, de colocar cola, sapateiro, nada, gente. É uma alcinha que não vai carregar muito peso. O próprio fechamento dela vai dar a estrutura, tá? Ó, eu cortei ela 7 por 20,5, tá? 7 por 20,5. Eu vou dobrar isso aqui em 3, ó. Tá? Quando vocês forem costurar, costurem a parte do corte pra baixo, tá? E os dobradinhos pra cima. E preste bastante atenção pra não deixar de costurar embaixo, tá? Ó, eu vou costurar de um lado primeiro, sempre prestando atenção pra você costurar embaixo também. Costurar toda a parte que precisa ser costurada, tá?
se você fizer um corte a fio bem feitinho, bem bonitinho, não fica feio, tá? Esse material ele já é bonito. Se você cortar ele bonitinho, fica um acabamento bem perfeito, tá? Ó. Gente, essa máquina é muito silenciosa. Até meu marido falou, ele falou, nem dá pra parecer que eu tô costurando. Ó. Fiz a alcinha, tá? Perceba se não tem nenhuma linha escapando aqui. Se tem alguma coisinha pra você selar com o seu isqueirinho, tá? Ó, sela tudo bonitinho, sem encostar a chama amarela na peça pra não manchar. Principalmente o sintético mais clarinho, é perigoso você manchar, tá? Quando você vai selar montana, quando você vai selar esses mais clarinhos assim, você corre o risco de manchar com a chama, tá? Com a chama amarela. Eu vou dar uma conferida aqui na bobina, que eu achei que tá um pouquinho frouxo na ponta. Tá tudo certinho. Vou diminuir um pouquinho isso. Ó, gente, agora, ó, pra que lado que eu vou, que eu quero, que tem que ficar à frente da, ó, tudo corre pra esquerda. Cursor, nesse caso, não tem como você pensar nisso, não tem porquê, porque tem 2 cursores. Mas a minha necessaire de frente, a alcinha vai ficar pra esquerda, tá? Então, eu já vou costurar aqui, ó, tá? Isso aqui é o meu miolo da minha bolsa. Eu vou deixar costuradinha aqui a alça. Eu vou costurar a alça bem aqui, ó, na junção do zíper com a parte de baixo, tá? Vai ser, ó, eu vou colocar a alcinha aqui bem aqui, ó, na parte de cima, tá? Eu já vou deixar a alcinha costuradinha, ó. Eu vou deixar ela fixa aqui. Aí eu vou fazer só um retrocesso simples aqui, tá? Ó. Do outro lado também, tá? Bem no cantinho. Ó, meninas, agora eu vou fechar essa bolsa. Que nem eu falei pra vocês, eu vou colocar o canal, tá? Geralmente, as meninas usam o pezinho de zíper, não tem essa habilidade. Ele fica escapando, sabe? Ó, eu vou pegar a minha frente, tá? Eu gosto primeiro de colocar a frente. Eu vou posicionar, ó, tá? Ó, de forma que a alça fique pra esquerda, tá? Ó, agora eu vou encontrar os meios e vou clipar tudo isso aqui. Ó. Eu vou clipar tudo. Pra essa peça, meninas, eu vou cortar um viezinho do próprio forro. Porque eu já vi que ele é um forro bem resistente, ele não fica... eu não sei se esse daqui é de muita qualidade, né? Esse nylon emborrachado. Ele não fica desfiando, ele é bem, sabe? Bem firme mesmo. Ele não fica saindo um pedacinho de nylon, nada. Então, eu vou cortar... Como eu tô sem viés rosa nesse tom, tanto borneon como de algodão, que eu nem uso mais, mas o borneon meu rosa acabou, eu vou cortar na medida de 2 centímetros uma tira de viés do próprio nylon emborrachado, tá, meninas? Que aí não vai dar diferença, vai ficar bonito, porque vai aparecer um pouco desse viés pelo visor da necessaire, né? Ó, vai um pouco do lado, depois volta pra cá, que aí fica bem centralizado nosso miolinho da bolsa, tá? Ó. Vai puxando direitinho, tá? Puxa certinho. Às vezes fica um pouquinho apertado, eu já fiquei apavorada, achando que eu tinha cortado errado. Mas não, você vai juntando, vai organizando, que isso aqui vai dar tudo certo. Uma vez a professora Denise falou, Sandra, vai organizando isso, vai distribuindo bem esse canal com esse fole, que vai encaixar perfeito, gente. Ó, encaixou perfeito. Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo, tá? Mas faz aquela conferência antes, tá? É sempre bom fazer a conferência antes. Ó, você distribui bonitinho aqui. Às vezes, se tiver um pouquinho mais apertado, vai lá ver se você não deixou muito folgado ali. Aí ficou sobrando, ó, aqui já tá sobrando material, entendeu? Tá sobrando material aqui, meninas, e tá faltando lá. Foi eu que já encaixei aqui sem puxar o suficiente, então você pode ver, ó. Bateu certinho, tá? Eu que tava marcando bobeira, ó. E aí, pra um lado faltou, pro outro ficou, ó.
Por isso que é bom você começar a clipar de um lado, daqui a pouco clipa do outro, vai clipando pra encontrar os clipes. Ó, perfeito. Encaixe perfeito, tá? É o primeiro fechamento que eu vou fazer assim no YouTube, nas minhas aulas. Então, eu tô um pouquinho ansiosa. Ó, encaixadinho, bonitinho, deu tudo certo, tá? Pra vocês distribuírem bem esse canal e esse folha aqui, meninas, clipem até aqui. Aí venham clipando até aqui. Depois voltem pra cá e vai clipando, até você encontrar aqui os clipes, tá? Não faz só um lado, não, porque nossa tendência é puxar o material. E o que acontece? Você vai puxar esse material, ou vai sobrar, ou vai faltar aqui no final. Então, vai fazendo assim, ó, 4 clipes, e vai indo. Porque por mais que você tenha travado esse material no TNT, ainda assim, ele não é um material tão, tá, firme. Ele vai ter uma vida aí, então... clipa assim, aos pouquinhos, tá? Até você chegar no último clipezinho, vai dar certinho, tá? Eu não trabalho com medidas exatas, eu gosto de cortar um pouquinho maior o fole e conferir por último por causa disso, tá? Há muito tempo eu costuro, meninas, muito tempo. E eu já errei muito e ainda erro muito, tá? Ainda erro muito, ainda bebo muito da internet, da fonte do YouTube. E por isso que eu acho legal essa questão de aula, sabe? Ó, agora eu vou vir com o meu próprio calcador normal, meninas. Eu não vou usar calcador, o meu calcador aqui de zíper, porque não tá dando certo. Eu vou atrasar isso aqui. Depois eu vou descobrir o que aconteceu. Por que ele tava escapando, ó. Aí você vai devagarinho, ó. É uma peça sem muita estruturação, além do TNT, então você vai curvar ela aqui facinha. Ó, costura bem em cima da costurinha original que você colocou o seu vivo, um pouquinho mais pra dentro, que aí o vivo vai ficar perfeitinho, tá? Não vai ficar aparecendo a costura, vai ficar tudo bonitinho. Eu vou me atrever, depois que eu pegar um pouquinho mais de experiência e aprender a editar vídeo, a fazer eu vou desenvolver uma bolsa maternidade, fazer aqui com vocês, tá? E aí eu preciso aprender a fazer os moldes, meninas, pra disponibilizar pra vocês, mas... A própria bolsa maternidade, mesmo com um monte de curvas, eu faço com medidas. Eu não dependo de molde. Eu tenho uma bolsa maternidade que eu comprei Eu comprei projeto, sabe, das professoras que são muito queridas. É maravilhoso, gente. Tem uma professora aí que os moldes dela são bênção. Não tem outro nome pra falar. Mas, ainda assim, eu amo trabalhar com medidas. Eu vou fazer eu vou desenvolver um modelinho de bolsa aí pra vocês, que eu tô na minha cabeça. E a gente vai fazer junto aqui, tá? E só com moldes, mesmo que a peça seja cheia de curvas, basicamente, a gente vai trabalhar com medidas sempre. Então, se você consegue trabalhar com medidas, você tem uma liberdade muito grande. Vamos ver se deu certo? Ficou bonitinho? Porque trabalhar com um pezinho que não é o certo, às vezes atrapalha, sabe? Não fica tão bom a colocação, gente. Ó, ficou perfeitinho, tá? Ó, ficou bonitinho. Graças a Deus deu certo. Ó, agora eu vou colocar as costas, tá? O mesmo processo, tá? Você vai encontrar o meio. Eu tô achando que não vai fazer falta a estruturação de EVA nessa peça, tá? Uma etapa queimada, né? Uma etapa que você não precisa fazer. E é material economizado também, né? Ó, aqui tá o meio. E vou encontrar com o meio aqui, tá? Ó, vou clipar da mesma forma. Gente, eu comprei um monte de clipes no começo do ano. Mas eu quebrei tantos e eu não consigo mudar para os clipes de ferro. Porque eu tenho um apego nesses clipezinhos de plástico. Que vocês não têm noção, eu não consigo explicar, é coisa de criança. Eu amo... as meninas falam, ai, Sam, você trabalha com bolsa maternidade. Compre os clipes... de metal, né, que é melhor. Eu não consigo. Eu não consigo abrir mão dos meus clipes coloridos por nada. Ó, meninas, da mesma forma, tá? Ó, cheguei aqui na curvinha, eu vou pro outro lado. Que é pra distribuir bem distribuidinho esse canal do zíper com esse fole aqui na peça, tá? Porque muitas vezes, sem perceber, a gente vai puxar demais e lá vai ficar sobrando. Ou puxar de menos vai ficar faltando, tá? Ó. Ó. Ó, já caiu. Se eu esquecer, eu levanto e piso. Esse que é o meu problema. Ó. Vou voltar pra cá, que é pra distribuir isso bem distribuidinho, tá?
Não ficar nada faltando e nem sobrando. Ó, eu vou chegar aqui até a curva e vou voltar pro outro lado, tá? Voltar pra cá. Agora eu já consigo, ó, mais curvinha, tá? Ó. Ó, agora eu já vou conseguir, ó. Vai bater direitinho. Mas eu vou colocar lá certinho na descrição, algumas diquinhas, tá? Pra vocês cortarem com sobra. Pra se vocês forem usar um diâmetro diferente de 2 centímetros, vocês cortarem com ainda mais sobra o fole, tá? Que aí na hora vocês vão conferir e cortar o que tiver que cortar. Lembrando da margem da costura pra poder unir e não faltar, tá, meninas? Porque eu já cortei errado, conferi, cortei, na hora de costurar faltou, eu não sabia por quê. E aí depois que eu fui ver que eu cortava muito, ó. Agora eu vou fechar da mesma forma. Eu fechava assim. Só que, como eu falei, não vou falar o nome da professora porque eu morro de medo de falar besteira. Mas eu acredito que vocês já saibam, todo mundo conhece ela. Ela ensinou a fechar por aqui e olhando a costura que a gente fez no vivo. Gente, é muito mais fácil. No começo parece que não, mas é muito mais fácil. Ó, essa peça eu vou dar uma amassadinha nela, não tem problema, tá? Ó, aí eu vou encostar aqui o calcador, tá? Eu vou abrir um pouquinho esse zíper pra dar mais mobilidade, pra caso eu precise colocar a mão aqui dentro. Ó, abri o zíper. Ó. Eu já vi um método aí também, menina. Ó, vou chegar bem aqui em cima da costurinha, da linha que eu costurei o vivo e vou embora, tá? Eu achei essa máquina bem mais forte que a F4, que é maravilhosa também, tá, meninas? Além de silenciosa, ela fecha com bem mais facilidade a peça. Não é um transporte duplo que eu vou comprar, se Deus quiser, agora em agosto. Mas a transporte duplo também é mais pra quem faz as peças mais pesadas, né? Pra necessaire, pra bolsa mais leve, não tem necessidade. Eu vou comprar porque eu faço bastante bolsa maternidade, meninas. E as meninas que compraram, a D, a Andressa, falaram que é maravilhosa. Facilita muito a vida, sabe? E a gente precisa, né? Até mesmo por conta de dor no braço, dor no ombro, você vai fazer muito menos força. A D falou pra mim, a Denise, ela falou, ai, Sandra, meu ombro tá até mais tranquilo pra fechar as bolsas. Ela também faz bastante bolsa maternidade. Aqui na nossa cidade, Registro, no interior de São Paulo, tem muita costureira, gente, muito artesão que faz cada peça maravilhosa, sabe? Nossa, nem vou falar o nome pra não esquecer, que tem um monte. Uma mais linda que a outra, sabe? Você olha a peça e você já fala, ah, essa é de tal pessoa, essa é de tal pessoa. São peças, assim, bem... imprimem bem a personalidade delas nas peças, sabe? E aqui a maioria das meninas também são abençoadas. Volta e meia, tem que tirar dúvida, tem que pedir ajuda. Lá estão elas. Ah, é assim, assim, assado. Umas ajudam na precificação, muitas vezes que eu tenho dúvida, outras numa técnica que não domino ainda, sabe? A gente muitas vezes também pede socorro de material. Ai, meninas, o material não chegou ainda, vocês têm um pedaço de tanto pra me emprestar? E aí a gente é muito unida aqui, sabe? A maioria, a grande maioria é muito unida, graças a Deus. Como a maioria das mulheres tem que ser, né, meninas? Ó, eu vou dar uma conferidinha dentro se tá tudo ok, tá? Eu vou olhar aqui por cima, ó. Tudo certinho, tá? Agora eu vou entrar com... Eu tô com dó de colocar branco, gente, aqui. Porque vai ficar... Eu acho que vai ficar feio, sabe? Colocar um viés branco aqui. Ia facilitar a minha vida. Ia ficar mais rápida a aula, mas eu tô com dó. Eu vou cortar uma faixinha ali de viés desse daqui, tá? Eu vou olhar na minha caixa de viés, gente. Como é pra aula, se eu vou ter um viés pronto, branco aqui, tá? Pauzinha, peraí. Senão vai ficar muito demorado isso. Gente, eu não vou ter. Deixa eu ver o que eu faço, peraí. Ó, tô cortando aqui, tá? Eu vou cortar viés de... Gente, eu vou colocar um viés. Eu vou colocar um viés branco, tá? Ó, a doida da indecisão. Eu vou colocar um borneo branco, tá? Eu acho que
tem branco no detalhe da peça, né? E vai facilitar na sua vida. Vai ficar mais rápido, tá? Eu vou providenciar borneão colorido. E na próxima aula eu uso um adequado. Eu vou colocar borneão branco, tá? Ó, o borneão, ele é uma ajuda maravilhosa pra nós. Mas ele desfia, tá? Então sempre que você for usar o borneão, tome cuidado de selar no começo e no final do seu trabalho, tá? Ó, eu vou começar aqui por cima, tá? Ó, eu vou encaixar aqui. E vou fazer a primeira costurinha. Eu não uso clipe, gente. Essa professora, que todo mundo sabe de quem eu tô falando, ela tem uma técnica maravilhosa que ela ensinou que, assim, gente, qualquer pessoa vai colocar viés. Ela usa a fita dupla face pra colocar o viés, sabe? Na próxima aula eu vou fazer pra vocês verem como ela faz. Eu achei maravilhosa a ideia dela. Ó, aí aqui eu vou só, ó, abraçar, tá? E passar o viés. Da forma como a gente costuma usar normalmente, tá? Ó, aí eu vou puxando. O borneão é bom que você dê uma puxada, porque ele é... Ó, minha linha deu uma bagunçada aqui, meninas. Ó, eu prometo pra vocês que eu vou me esmerar na questão de fazer a edição de vídeos, tá? Eu não sei, meninas. Minha filha casou, minha filha que é bonesa casou e não tem mais tempo. Ela tem os pacientes dela pra atender e tem a casa dela pra cuidar, então ela não tá tão disponível pra mim mais. Mas eu quero ver se ela tem um tempinho pra me ensinar, tá? Ó, eu voltei a linha, tá? Eu vou continuar colocando o viés, que a linha deu uma roladinha. E aí quero aprender a editar vídeo, sabe? Pra poder ficar um vídeo mais tranquilo pra vocês. Mas eu gosto de assistir vídeos mais longos, a gente tira muito dos vídeos detalhados, sabe? Esses dias eu comprei um curso e tem 2 horas de aula. Mas, gente, eu aprendi tanta coisa. Eu falei, gente, eu não sei de nada de costura. Nada. Pra fazer uma bolsa térmica. E tem 2 horas e 40, na verdade. Gente, eu saí de lá com tanto aprendizado. Não vale a pena, nem vale a pena eu rolar aquele vídeo e acelerar ele. Porque eu ia perder muita coisa, muita dica boa, sabe? Então, assim, às vezes a gente tá com pressa, porque a gente tá de casa também. Eu não tenho mais criança, meus 2 filhos são casados. 2 formados, graças a Deus, casados. Mas mesmo assim, a gente tem muita atribuição, né? Ainda mais eu faço faculdade, sabe? E eu tenho um defeito que tudo eu quero fazer pra ontem. Mas eu tô aprendendo, depois de quase 50 anos, eu tô aprendendo que é mais fácil você absorver com calma as coisas. E depois você faz uso dela, né? A pressa, ela realmente é inimiga da perfeição, sabe? Então, tenham paciência quando vocês verem uma aula assim mais demoradinha. É claro que com a experiência da maioria que vai assistir, vai enrolar, né? Vai querer ver só a peça pronta já, porque já sabe como fazer, né? Já gosta da própria técnica que domina. Mas eu confesso pra vocês que eu tô aprendendo aos poucos que a pressa, ela não é a nossa pior inimiga pra tudo, sabe? Ó, aqui eu vou queimar, meninas, a outra ponta, tá? Eu vou dar uma seladinha. E eu gosto de dobrar, tá? Eu vou interromper aqui, ó, tá quase no fim. Além de queimar, eu dobro, tá? Pra ela ficar um acabamento mais bonitinho. Vou continuar aqui, tá? Ó, sempre puxando o borneão, tá? Ele é um pouquinho elástico. Quando você puxa, ele fica na medida certa que tem que ficar na peça. Fica bem justinho, tá? Ó, vai virando a peça e vai costurando. Aqui no finalzinho, você dá uma dobradinha na ponta, que é pra ficar aquele acabamento bonitinho, tá? E desacelerar a máquina, meninos. Eu acelerei pra carregar a bobina. E mesmo que eu tenha o controle sobre ela, é melhor trabalhar com... Pra colocar o viés, trabalhe com ela mais lenta, tá? Se a sua máquina tem controle de velocidade, não precisa trabalhar pra colocar o viés com ela tão acelerada. A não ser que você tenha total controle do pé. Ó, prontinho aqui esse viés, tá? Dei uma sapadinha aqui. Vou virar aqui pra colocar ele bonitinho. Não tá faltando nenhum lugar o viés colocado. Ó, o viés do fundo tá pronto, das costas tá prontinho, tá? Ó,
Agora eu vou colocar o viés na frente e a peça tá pronta, tá? Eu queria colocar o viés rosa, porque ele vai aparecer, sabe? Mas essa peça também tem partes brancas, né? Então não vai ficar tão fora assim. E a peça artesanal, o bom dela é isso, né? Ela, ó, na frente eu vou começar pelo fundo, tá, meninas? Porque como tem um cristal bem ali, o acabamento talvez apareça. Então eu prefiro começar pelo fundo, tá? Ó, eu vou abraçar aqui, tá? E costurar por aqui. Essa costura, não pelo fole, mas pela parte da frente ou das costas, ela garante que a parte que vai aparecer fique perfeita. No começo eu tinha dificuldade, mas depois eu gostei mais assim. É difícil fechar a mala maternidade assim, meninas, por isso que eu vou comprar a transporte, sabe? A transporte duplo, né? Se Deus quiser, logo eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Eu passei um tempo, gente, esse ano mesmo, eu tive uma recaidinha, sabe? De ansiedade, fiquei meio deprimida. E eu fiquei com muita dúvida sobre o meu trabalho, sabe? Sobre o meu trabalho aqui no ateliê. Eu tenho um ateliê, meu marido fez um ateliê pra mim, me deu de porta fechada. Maravilhoso, sabe? E nesses anos todos que eu tive algumas crises de apagão criativo e tal, essa foi, eu acredito que foi uma das piores, porque foi a que mais demorou e foi a que me deixou em dúvida se eu ia continuar costurando, sabe? E eu tava muito triste por conta disso. E eu fui pra Mega com as minhas amigas, a gente foi num grupo grande, mas as mais chegadas eram a Denise, a Andressa, a Nath e a Val. E lá a gente conversou muito, a gente fez as compras juntas, a Nath carregou minha mala. A Nath foi mais pra passear, a Natália Albuquerque, né? Vocês com certeza conhecem ela. E ela carregou minha bolsa lá, né? Olha o luxo, né? A Nath Albuquerque carregando minha bolsa na Mega. Minha malinha, né? Meu carrinho. E a gente conversou muito, meninas. Eu voltei pra casa tão estimulada. Eu comprei materiais, comprei os lançamentos lá da Personal. Eu voltei pra casa tão estimulada que eu pensei, gente, essa viagem não foi só sobre a Mega, foi sobre eu conversar, sabe? Ver as minhas amigas de perto, não falar só pela internet. E a gente ficar juntas um tempo, sabe? Porque a gente pensa que é só a gente que tá desanimado, que é só a gente que não tá legal, mas muitas vezes todas nós estamos precisando conversar, desabafar, né? E eu voltei, gente, com tudo que eu precisava na cabeça, sabe? E eu voltei animada com o meu trabalho. Eu amo meu trabalho. Eu comecei a fazer artes manuais por conta da depressão pós-parto e virou meu negócio, virou um trabalho. E quando eu comecei a ter dúvida se eu ia continuar ou não, eu fiquei muito triste. É como se eu não tivesse mais criatividade, sabe? Pra trabalhar, né? E graças a Deus, essa viagem pra Mega, assim, foi algo que me renovou. Então, voltei a gravar aqui pra vocês. Vou fazer sempre. Gente, essa semana eu vou postar, eu vou fazer uma aula de um porta-joias, que é uma benção. Eu vendo muito aqui. Ela é de doll, sabe? E tem um forrinho de nylon emborrachado. Gente, é um porta-joias maravilhoso. Depois eu vou postar ele pra vocês conhecerem. E vai ser a nossa próxima aula, tá? Super tranquilo de fazer, aquela peça maravilhosa que vocês vão fazer e vão vender muito, tá? E usa pouquinho material, tá? O primeiro que eu fiz ficou pra mim, que é perfeito. Minha filha tá me cobrando até hoje dela. Eu acho que eu terminei, gente. Deixa eu só dar uma passadinha aqui que não pegou. Ó. Talvez a estética com... Eu sou meio chatinha pra visual, sabe? Talvez a estética com o viés branco não vai ficar tão bonita, mas enfim, né? Ó, a gente vai virar agora, tá? Que é a parte que eu mais gosto. Vamos queimar isso aqui antes, vamos selar tudo com cuidado, tá? Ó, presta atenção se em algum lugar o viés não pegou bem, tá? Pode acontecer, porque eu não tô trabalhando com pezinho de zíper, né? Porque o meu não tá legal, alguma coisa aconteceu com aquele pezinho. Então, às vezes, o outro lado não fica certinho. Ó, gente, agora tá tudo certo, tá? Todo o viés no lugar, bonitinho. A gente vai procurar onde tem fio solto, vai selar, tá? Eu vou fazer uns pedidos de pôr neon e vou comprar uns coloridinhos já, porque eu vou trabalhar bastante com peça com visor cristal, sabe? Então, elas exigem também um acabamento perfeito e um viés na cor exata, né? Na cor adequada. Mas, o que importa é que vocês entendam, né? E que a peça saia. Ó, vou mostrar rapidinho, mas que o vídeo tá bem longuinho já. A gente vai virar isso aqui agora, tá? Esse doll da Personal, gente, é maravilhoso. Ele não amassa, tá? É perfeito.
vira rapidinho. Se você ver algum amassadinho que você, ai, ficou marcadinho, não gostei, vai lá no secador, bate o secador quentinho rápido, não tão perto, tá? E vai vincando a sua peça que ela logo vai ficar perfeitinho, tá? Ó. Prontinho, meninas. Ó, não vai fazer falta a estruturação de EVA. Realmente não faz falta, tá, meninas? Ó. Desamassem bonitinho a peça de vocês, tá? Ó, quando você termina uma peça de sintético, ela não tá pronta assim que você terminar, não, tá? Você vai vincar, tá? Você vai deixar ela bem bonitinha, desamassar, tá? Só depois você vai falar que ela tá pronta. Ó, gente, olha que gracinha. Eu fiz essa daqui pra compor com essa... Ó, porque a minha irmã já tá de olho nessa estampa, tá? E aí já fiz um kit pra ela já encher os olhos com o kit e comprar o kit. Ó, meninas, espero que vocês tenham gostado, tá? Ó, a necessaire cristal. E essa box aqui eu vou deixar lá pra vocês na descrição as medidas dos cortes, tá? Porque é a mesma necessaire que eu fiz na última aula. Deixa eu erguer essa câmera, porque da última vez eu dei tchau pra vocês com as mãos. A gente... Depois que eu fui ver. Ó, meninas, espero que vocês tenham gostado, tá? Olha que linda, é grande, é espaçosa, tá? E aí vocês façam essa pra compor, tá bom? Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal, por favor, pra me ajudar a levar mais conhecimento. Como eu bebo da fonte da internet, eu acho que muitas meninas também precisam. Eu acho que se não fosse a internet na minha vida, as aulas grátis e também os cursos que eu compro, eu não saberia nada do que eu sei, gente. E eu sei tão pouco ainda, mas o que eu sei eu gostaria de dividir com vocês, porque as meninas que dividem comigo me fazem um bem danado, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. A próxima aula vai ser um porta-joias, coisa mais linda. Depois eu vou postar um videozinho curto lá pra vocês verem, tá? Que Deus abençoe, gente. Um ótimo restinho de domingo, uma ótima semana pra vocês. Que eu tenha colaborado de alguma forma pra vocês gostarem de costurar ou continuarem costurando, tá? Eu tô animada novamente. Eu jamais vou parar de costurar, tá? Eu dei um tchau pra aquele desânimo. E agora é muita costura na minha vida. Obrigada pra quem vai assistir, tá? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!